E vamos a essa entrevista que começa agora no Jornal da Noite, como tu dizias, Rodrigo, em duas partes. E Luís Montenegro, muito obrigado por estar connosco no Jornal da Noite. Muito obrigado eu pelo convite. E eu começo pelo assunto que está neste momento a agitar também o PSD, que é obviamente a investigação a Joaquim Pinto Moreira. Ele foi alvo de buscas, o computador e o telemóvel foi apreendido. Para quem não sabe, Joaquim Pinto Moreira é vice-presidente do grupo parlamentar do PSD. E isto é uma investigação mais larga que apanha também o Presidente da Câmara de Espinho, que aliás hoje saiu do cargo. O que lhe pergunto é se o senhor mantém Pinto Moreira neste cargo, se continua a ter confiança nele. Bom, muito boa noite mais uma vez e obrigado por esta possibilidade de poder esclarecer vários dos pontos de vista do PSD sobre a vida política do país. E respondendo diretamente à sua questão, o deputado Joaquim Pinto Moreira, que é um deputado que eu conheço muitíssimo bem há muitos anos, vai renunciar hoje mesmo à sua posição enquanto vice-presidente do grupo parlamentar do PSD e como presidente da Comissão de Revisão Constitucional. E falo não porque tenha nenhuma imputação conhecida sobre ele, não por ser ainda sujeito processual neste processo investigatório, mas naturalmente porque passadas 60 horas daquilo que foi a diligência das autoridades judiciárias que fizeram uma busca domiciliária ao deputado Joaquim Pinto Moreira, na qual não levaram nenhum documento, não apreenderam nenhum objeto que não o telefone e o computador que é onde está profissional dele, nas nossas vidas. Sim, onde estarão, enfim, as informações, aquilo que for necessário à colaboração da Justiça. Mas, portanto, passadas estas 60 horas, sem que se tivesse consumado o pedido de levantamento da imunidade parlamentar, no qual nós poderíamos perceber o alcance e o estatuto que nesta investigação o deputado Joaquim Pinto Moreira tem, nós não podemos ficar eternamente à espera disso para tomar uma opção que é eminentemente política. Foi o senhor que lhe pediu para ele sair? Isto foi combinado entre mim e ele já na própria terça-feira. Eu tive uma conversa nesse dia, depois das diligências, em que ele me procurou, precisamente para tentar também perceber o que é que se estava a acontecer. Nós combinámos que iríamos aguardar os termos em que o possível, e estava a ser noticiado, pedido de levantamento chegaria ao Parlamento, não tendo chegado. Há uma questão que diz respeito ao processo, mas há uma questão que diz respeito ao exercício das funções políticas em concreto de responsabilidade. Mas mesmo não havendo levantamento de imunidade parlamentar, sabendo-se que ele foi buscado, isso já não era toda uma nuvem negra em cima de alguém que politicamente é importante, tem um cargo na estrutura do PSD e, sobretudo, em coerência com o discurso que o PSD faz relativamente ao Governo e ao Partido Socialista. Sim, nós estamos a ser coerentes. Na tal ética republicana. Nós estamos a esperar 60 horas por esse levantamento de imunidade parlamentar não é muito tempo. Nós estamos a ser coerentes. É conhecido, ainda recentemente tive também um caso de uma busca domiciliária num membro da minha equipa na Comissão Política Nacional. Sim, e foi imediato, foi Rodrigo Gonçalves. Que desembocou... mas aí também, foi imediato. Não foi imediato, mas não é isso que eu vou agora discutir, se é mais uma hora, se é menos uma hora. Mas que desembocou depois de nós conhecermos minimamente as circunstâncias na suspensão das suas funções como membro da Comissão Política Nacional. Já agora, dois casos até muito similares neste sentido, é que em nenhum dos casos eles foram constituídos arguidos, em nenhum dos casos sabem qual é o estatuto processual concreto que têm, nem as imputações que porventura lhes possam vir a ser assacadas. Mas há uma dimensão política que é evidente que nós não vamos escamotear. Mas há aqui uma outra questão. Não tenho nenhum problema em dizer que nós temos critérios do ponto de vista político e ético dos quais não prescindimos e, portanto, somos exigentes desse ponto de vista, independentemente das pessoas terem o natural direito à sua defesa, se for o caso, e à presunção de inocência, naturalmente. Portanto, isso não está em causa de maneira nenhuma. Mas há aqui um outro ângulo deste caso, se assim posso dizer, que o apanha também a si, ou que lhe toca, e que é o facto de o senhor ter sido sócio fundador de uma sociedade de advogados. Essa sociedade de advogados, entre fevereiro de 2014 e janeiro de 2018, fez 10 contratos por ajuste direto com os municípios de Espinho e de Vagos. Na altura, quem liderava o município de Espinho era exatamente Joaquim Pinto Moreira. E
a autarquia de Vagos era liderada também por alguém, e é liderada por alguém, que o senhor chamou para a Comissão Política Nacional. Isto não há aqui um conflito de interesses? Nenhum. Deixe-me dizer, deixe-me ser muito direto. Isto não permite levantar aqui algumas dúvidas? Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe que eu acho absolutamente, ignóbil que se possa estar a confundir a prestação de serviços jurídicos de uma sociedade de advogados, da qual eu fiz parte, já não faço, com um processo de investigação criminal em curso, cujo objeto não tem nada, rigorosamente nada a ver com essa prestação de serviços. Portanto, acho que é, sinceramente, maldoso, acho que é vergonhoso, acho que chega mesmo a ser, do ponto de vista informativo, leviano, que se possa dizer que isso faz parte do caso. Não faz parte do caso. A verdade é que os serviços jurídicos foram todos feitos com protagonistas que o senhor chamou agora para cargos importantes no PSD. Mas deixe-me falar, se faz favor, para poder esclarecer. Em segundo lugar, não há, do ponto de vista legal, do ponto de vista moral e ético, nada a apontar na prestação desses serviços jurídicos. Bem, do ponto de vista legal... Que outros serviços jurídicos é que fez quando estava na sociedade de advogados? Do ponto de vista, deixe-me só acabar. Que outros ajustes... Tem que me deixar... pouco tempo. Sim, mas tem que me deixar explicar isto porque é relevante. Diga. Se me põe em causa a minha honorabilidade. É que eu tenho mais perguntas sobre este assunto. Os meus critérios de seriedade e de comportamento ético. Esse assunto é requentado, já foi denunciado até pelo Bloco de Esquerda em 2015, foi alvo de uma apreciação parlamentar da Comissão de Ética quando eu era deputado em 2017, que concluiu que do ponto de vista legal e ético não tinha nenhum problema. E não tem, sabe porquê? Porque nós estamos a falar de uma equipa de advogados, de 7, 8 advogados, que prestam, ou prestavam, à época, serviço a 2 municípios, nem sequer se pode dizer que é aqui uma sociedade de advogados especialmente vocacionada para andar a colecionar avanças com municípios. Porque vamos falar dos números, eu não me importo de esclarecer tudo. Então, mas para que outros municípios é que fez esses serviços jurídicos? Só fiz para 2 municípios. Curiosamente, 2 do PSD, liderados por pessoas que o senhor chamou agora para a sua, sua direção. Desculpe, mas é assim, são 2 municípios liderados pelo PSD, um já não é, à época era. Naturalmente que a relação que se estabelece entre a prestação de serviços jurídicos, nomeadamente de contencioso, de acompanhamento permanente da atividade municipal, requer confiança, como qualquer relação entre um advogado e um cliente, e, a escolha foi feita, nem sequer foi por minha causa, eu aqui tenho que reconhecer que, embora numa ou noutra ocasião possa ter dado algum contributo, nem sequer era eu que acompanhava no escritório essas matérias. Sim, mas é uma equipa de advogados... 50% do... Eu tinha 50%, depois 33% e agora tenho 0%. Mas deixe-me só dizer... Tinha 50% na altura em que foram feitos os contratos. Estamos a falar da prestação de serviços jurídicos qualificados, especializados, de uma equipa de advogados transversal, que poupou muito dinheiro a esses municípios. Sabe porquê? Porque... A questão não é essa, Luís Montenegro. Alguns deles, é importante saber, alguns deles tinham 3, 4, 5 pessoas a prestar serviços anteriormente. A questão não é esta essa. sociedade considera a resposta serviços jurídicos direcionados a 2 câmaras do PSD, qual é o problema? Lideradas por alguém que o senhor anos mais tarde chama para a sua direção. Não, mas eu chamo... Bernardo, desculpe lá, mas quer dizer, eu não admito a ninguém essa insinuação. Não admito mesmo. Estou a fazer uma pergunta. Está a fazer uma pergunta, mas está a insinuar na pergunta. Vamos lá ver. Essas pessoas, os presidentes de Câmara respectivos, têm qualidade política, por isso é que foram presidentes de Câmara, por isso é que foram os 2 escrutinados 3 vezes seguidas com 3 maiorias absolutas. Eles têm o desempenho de funções políticas em função da sua qualidade. Quem escolheu o Dr. Pinto Moreira, por exemplo, para as listas de deputados, nem sequer fui eu. Eu não era presidente do PSD. Eu escolhi, efetivamente, o Dr. Silvério Regalado, que é o Presidente da Câmara de Vagos, para ser membro da Comissão Política Nacional, porque, eu o conheço há muitos anos, porque ele tem uma qualidade política muito acima da média e porque veio robustecer, fortalecer a minha equipa diretiva na Comissão Política Nacional. O senhor não sente que tudo isto o fragilizou, mesmo dentro do partido, na bancada parlamentar, como líder do PSD? Não sinto isso, não há nenhuma razão para isso, e eu quero assegurar, eu não ponho a minha honorabilidade, os meus critérios éticos, não ponho nunca em causa. No dia em que eu infringir aquilo que são os meus critérios de honorabilidade e de conduta eticamente aceitável, mesmo exigível a um responsável político, eu deixei de ser um ator político. Não tenha dúvidas quanto a isso. Acha grave... Deixe-me dizer-lhe outra coisa. Deixe-me dizer outra coisa. Deixe-me dizer-lhe outra coisa. Acha grave o que está a passar na Câmara de Espinho? Eu estou disponível
para que se investigue de todas as formas que quiserem estes contratos de prestação de serviços jurídicos, na dimensão legal, na dimensão ética, até no desempenho e nos resultados da respectiva atividade. Eu estou absolutamente à vontade, confio nos meus ex-colegas, no trabalho que eles fizeram Temos que conjuntamente despachar, comigo. porque senão no Jornal da Noite não conseguimos ir a mais assuntos. Perguntava-lhe se acha grave o que se está a passar na Câmara de Espinho e porque é que ontem o PSD não disse uma palavra no debate sobre este assunto. Claro que acho grave. O PSD não tinha que dizer nenhuma palavra, era obrigatório o PSD dizer alguma palavra sobre aquilo que se estava a passar na Câmara de Espinho. O PSD abordou os temas que entendeu. Acha que não? Um autarca que está indiciado de todos aqueles crimes. Um autarca do Partido Socialista. O PSD, deixe-me só responder à sua questão. O PSD tinha ontem as suas intervenções com a presença do Primeiro-Ministro no Parlamento. E tinha os seus temas e escolheu os seus temas e fez o seu combate político, aliás, muito bem feito, quer pelo Presidente, quer pelo Vice-Presidente da bancada, que intervieram. Que tenha percebido, acho que até só por aquilo que eu fui assistindo a espaços ao debate, só um grupo parlamentar tocou en passant nesse caso. Está-me a fazer a pergunta a mim também para insinuar alguma coisa? Não, o PSD não tem nenhum problema com isso. Eu faço esta pergunta para perceber... O processo não tem a ver com o PSD sequer, tanto quanto eu sei. Não, eu faço-lhe uma pergunta porque PS e PSD têm sido envolvidos em muitos casos de investigação, como sabe, em autarquias. Este é apenas mais um. E só podemos lamentar isso. Pois, eu percebo que lamento, mas o que eu lhe pergunto é se isto não, de certa forma, não beneficia o Chega. Vamos lá ver. Eu acho que isto, em primeiro lugar, prejudica a credibilidade da atividade política. Prejudica muito aquilo que é a relação de confiança que nós devemos e queremos ter entre os eleitores e os atores políticos que decidem em nome do povo, que são eleitos pelo povo e decidem em seu nome as coisas que são mais importantes para a vida das pessoas, para a vida da comunidade, seja ao nível do Governo Central, seja ao nível dos governos regionais, seja ao nível dos governos locais. E, portanto, efetivamente, aqui há um prejuízo que é um prejuízo para a democracia, para o país, para o normal funcionamento das instituições. Admito que o Chega sai beneficiar e desse ponto de vista, responsabiliza aqueles que estão envolvidos nas respectivas situações. Agora, devo dizer-lhe o seguinte, eu não vou estar aqui a fazer a comparação entre partidos que têm problemas aqui ou acolá de âmbito local, é mais ou menos transversal, creio que não atingirá até só autarcas do PS e do PSD, todas as forças políticas que têm representação autárquica têm tido alguns problemas, enfim, umas de investigação, outras de condenação. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, isto não pode retirar a atenção do país para aquilo que são os sucessivos casos que têm afetado a dinâmica e a vida normal do Governo de Portugal e, no fundo, criar aqui uma cortina de fumo para que não se fale deles. E vamos falar sobre eles e pergunto-lhe por isso... O que é que achou deste mecanismo de escrutínio que hoje foi apresentado pelo Governo e de que forma é que o senhor, se chegar a Primeiro-Ministro, pretende escrutinar as suas escolhas? Olha, eu olhei para aquilo que foi a intervenção da Ministra que apresentou este mecanismo de escrutínio e recordei-me, assim por momentos, de uma expressão que ficou celebrizada pela minha amiga e ex-colega no Parlamento, Assunção Esteves. Acho que foi um ato de verdadeiro inconseguimento. Francamente, enfim, aquilo que o Governo, o Primeiro-Ministro e a porta-voz do Governo vieram dizer são coisas óbvias, são coisas que eu diria mesmo são redundantes, são níveis de, enfim, interação com as pessoas que escolhem e com as pessoas que são escolhidas que eu presumo sejam normais. Saber-se o que é que cada um fez, o que é que cada um faz, o que é que cada um tem, enfim, como potencial para acrescentar, como potenciais problemas que possam vir a influenciar o seu desempenho de funções. Estaria disponível para haver um acordo, por exemplo? E acho francamente que isto é uma tentativa falhada, por isso o inconseguimento, do Primeiro-Ministro de se desresponsabilizar por uma responsabilidade que é exclusivamente sua, que é a escolha dos membros do Governo. É exclusivamente sua, independentemente depois da nomeação constitucionalmente caber ao Presidente da República. O Presidente da República confia naquilo que o Primeiro-Ministro lhe diz que as pessoas estão habilitadas para serem membros do Governo, a menos que haja uma informação disponível. Mas é um problema que o senhor também poderá ter se chegar a Primeiro-Ministro. Com certeza, e tem que assumir as responsabilidades. E nós todos... Mas acha que o país, ou que o regime devia ter um sistema que juntasse os partidos mais eficaz neste controle, no chamado venting? É assim, eu não ponho de parte
até que este questionário, que no fundo é disso que estamos a falar, possa vigorar neste governo e até possa passar para governos seguintes. Não é isso que está hoje em causa na escolha e sobretudo, na responsabilização. O Primeiro-Ministro, enquanto líder do governo, enquanto chefe do governo, tem a responsabilidade e já agora, contrariamente àquilo que prepassou na intervenção da senhora Ministra, tem a responsabilidade sobre os ministros e também sobre os secretários de Estado. É que quem a ouvisse até parece que só os ministros é que respondem pela escolha dos secretários de Estado. Não é verdade. O Primeiro-Ministro é que responde por todos. O que eu lhe posso dizer é que é verdade que nós, cada vez mais, por razões de transparência, por razões de confiança, de fiabilidade da ação política com o eleitorado, nós, responsáveis políticos, nós, líderes partidários, eu, líder de um grande partido que quer ser governo em Portugal, nós temos cada vez de ser mais criteriosos e temos de aprofundar mais as nossas escolhas. Eu estou disponível para o fazer num plano nacional, quero fazê-lo internamente, nós temos neste momento uma equipa no PSD de que forma no plano nacional estamos mesmo a trabalhar, deixe-me só dizer isto, a trabalhar na reformulação de alguns aspectos regulamentares e mesmo estatutários de funcionamento do PSD. Uma das propostas que nós temos em cima da mesa é a criação de uma comissão de ética dentro do partido para que haja uma aferição de conflitos de interesses, de incompatibilidades, impedimentos, de condições de exercício para cargos públicos de toda a natureza, desde uma junta de freguesia até ao Parlamento. No caso específico do Governo, não é aos partidos que cabe fazer isso. É ao líder do Governo. E, portanto, o líder do Governo é que tem que ter instrumentos e tem de se confiar nas informações que recolhe, nas que tem e nas pessoas com quem contacta. Luís Montenegro, vamos já continuar esta entrevista. Terminamos aqui esta primeira parte no Jornal da Noite e passamos agora para a SIC Notícias, onde continuamos esta entrevista com o Luís Montenegro. Bom, e perguntava-lhe então como é que pretende fazer esse escrutínio dentro do PSD. Já me disse que pretende criar essas comissões, mas, por exemplo, chegando ao Governo, como é que... Eu até estou disponível, se for o caso, para que isto seja transversal a todos os partidos e que a própria lei dos partidos políticos possa prever, como há hoje, todos os partidos têm, obrigatoriamente, ter um órgão de jurisdição que possa dirimir conflitos e, portanto, questões disciplinares, entre outras. E, portanto, não me importa nada que se os partidos políticos tiverem Teria estado disponível para conversar com António Costa sobre isto? Disponível eu estou sempre para conversar com o Primeiro-Ministro sobre os temas do país. Agora, sobre o afastar de responsabilidade que o Primeiro-Ministro quer com esta matéria, sobre a forma como ele, em cima do joelho, em pleno debate parlamentar a semana passada, se lembrou num repente, isto não é para repentes, isto é para amadurecimento, ponderação, lembrou-se num repente que era preciso criar um mecanismo. Disse, inclusivamente, que esse mecanismo, isso está gravado, disse que esse mecanismo devia operar entre a escolha e a proposta do Primeiro-Ministro e a nomeação do Presidente da República, querendo responsabilizar completamente o Presidente da República pelas escolhas, que lhe deu logo uma resposta imediata e ele recuou, porque a ideia primeira do Dr. António Costa era essa, eu proponho ao Presidente e depois cria-se um circuito, foram as palavras dele, entre os dois para fazer essa triagem. Mas não deixa de ser relevante. Em segundo lugar, já agora, não deixa de ser relevante. Também a bem da transparência, como nós ontem dissemos no debate, já que ainda há bocadinho falava das questões que nós colocámos ao Primeiro-Ministro, nós colocámos esta e dissemos ao seu Primeiro-Ministro, e é importante, eu gostava muito, a bem da transparência, de conhecer a proposta que o Sr. Primeiro-Ministro endereçou nessa tarde ao Presidente da República para perceber o que é que o Primeiro-Ministro de Portugal pensava em termos intrínsecos, aquele que era o seu primeiro impulso, pensava em termos de criação de mecanismo nesta natureza no país. E já que fala do Presidente da República, deixe-me aproveitar para avançar para outro tema. O senhor concordou com o Presidente da República quando Marcelo Rebelo de Sousa disse não há nenhuma razão para que o Governo caia agora. E houve muita gente do PSD que veio... Houve? Houve. Mas quem foi? Houve algumas pessoas... Não, mas é que sabe, eu vou-lhe dizer uma coisa. Mas ainda bem que toca nesse ponto. Terminar a pergunta. Porque eu acho que nós também... Houve muita gente do PSD que perguntou o que é do PSD, e não só do PSD, o que é preciso acontecer para que o PSD, Luís Montenegro, defenda que o Governo tem de cair quando há 13 demissões
de governantes? Olha, do PSD, eu vou repetir, do PSD que eu saiba, eu não vi assim nenhuma pronúncia de especial, sinceramente. Vi uma notícia de um jornal, por acaso é daqui do Grupo Empresa, mas é só por acaso mesmo, mas porque efetivamente estas coisas são repetitivas. Eu acho que, quer dizer, ainda hoje, não quero voltar ao tema, mas ainda hoje se disseram coisas a propósito do tal caso de Espinho que são mentiras absolutas, e diz isto com uma leviandade inacreditável. Quando se discutiu a moção de censura a semana passada no Parlamento, houve uma notícia do Jornal Expresso, online, que dizia assim... Sabe que a sua relação com a bancada parlamentar já teve melhores dias. Não sei não, você sabe mais do que eu. Você sabe mais do que eu. Há várias notícias com... eu sei, citando várias pessoas da bancada parlamentar. Então deixe-me responder a essa pergunta de forma direta. Diga. Essa notícia dizia assim: maioria da bancada do PSD está contra a decisão de Montenegro. Ou seja, a maioria dos deputados queria votar favoravelmente quando eu sustentei e fui explicar essa argumentação ao grupo parlamentar que nós nos devíamos abster. Eu fui ao grupo parlamentar, eu estive olhos nos olhos com os meus deputados, eu expliquei-lhes. Aqueles que intervieram concordaram com a nossa decisão. Aqueles que não intervieram não a colocaram em causa. E um órgão de comunicação social, no caso foi este, mas podia ser outro, eu não quero estar aqui a individualizar, um órgão disse: a maioria dos deputados está contra a orientação da Comissão Política Nacional. Com base em quê? Desculpem lá. Com base em quê? Responda à minha pergunta. O que é preciso acontecer para que o PSD defenda que o Governo tem de cair? É preciso que esteja criada uma... Quando há, neste cenário, de 13 que é gravíssimo. Que é gravíssimo. Um cenário que é gravíssimo. Só que é preciso que haja questões de governabilidade irreparáveis, em primeiro lugar. E não há? Não houve? Uma 13 demissões... Uma situação... Já lá, deixe-me ir por partes, Diga. Depois eu posso responder-lhe de forma mais direta. Tem que haver uma situação de ingovernabilidade irreparável, tem de haver interesse no país em que haja eleições. Nós, se tivéssemos eleições agora, íamos ter as terceiras eleições legislativas em 3 anos. Nós estamos hoje sob uma pressão elevadíssima que impende sobre a vida das pessoas, das famílias, das empresas, das instituições. Pressão essa que tem a ver com o custo de vida. As pessoas, hoje, o que querem dos políticos não é eleições. O que querem dos políticos é: como é que eu pago as minhas contas? Como é que eu vou ao supermercado e pago a conta da minha alimentação? É isso? Como é que eu pago a conta da eletricidade? É isso ou é um PSD? Como é que eu posso pagar os combustíveis quando vou a umas bombas? Como é que eu posso pagar os cuidados de saúde que o Serviço Nacional de Saúde não me consegue prestar? Como é que eu posso cobrir a lacuna do meu sistema de educação, ter os meus filhos ou os meus netos sem um professor ou uma disciplina? É isso que preocupa as pessoas. E é isso que me preocupa a mim. E é isso que preocupa um partido que quer ser governo. Eu não ando aqui a brincar a noções. Eu não ando aqui a brincar a números políticos. Eu estou a preparar o Partido Social Democrata para que nós tenhamos em Portugal um ciclo de governação virtuoso, com crescimento económico, com investimento, com capacidade de reter o talento que nós somos capazes de criar, os nossos estudantes, que possa atrair imigrantes. Na próxima semana, espero que tenha a cobertura noticiosa que merece. Eu disse-lhe aqui há 5 anos assim, numa entrevista na SIC Notícias. Um dos problemas maiores, talvez o maior desafio que Portugal tem, é o problema demográfico. As pessoas que não nasceram até hoje já não nascem mais. Nós, mesmo que consigamos inverter as dificuldades em termos de natalidade, isto só se vai refletir a 20, 30, 40, 50 anos. Nós, se não fizermos nada, daqui a 40, 50 anos, vamos ser menos 2 a 2,5 milhões de pessoas. Luís Montenegro. Nós precisamos de pessoas e por isso nós vamos na próxima semana, nós vamos propor na próxima semana, como eu já defendo há 5 anos, um programa nacional de atração, de acolhimento, de integração de imigrantes, sobretudo direcionado para áreas que nos fazem falta, conseguindo ter como um dos pilares essenciais de uma agência das migrações a atração de jovens estudantes, nomeadamente universitários, não só, mas também universitários, porque é uma das formas de nós não só engrossarmos a capacidade e a qualificação dos nossos recursos humanos para a nossa economia, para a nossa sociedade, como simultaneamente facilitar a integração desses imigrantes. Pergunta: são todas essas questões que fizeram com que se abstivesse na moção de censura, ou é o simples facto de Luís Montenegro não estar a conseguir distanciar-se
daquilo que foi Rui Rio. Nós estamos no porque PSD... Rui Rio, por exemplo, numa moção de censura apresentada por Assunção Cristas, e lembro-lhe que o governo não era maioritário, Rui Rio aprovou essa moção de censura. Agora é um governo de maioria absoluta. Então, olha, ainda agora estava a dizer que nós éramos iguais e afinal somos diferentes. Não, está bem. Estou-lhe a perguntar... Está bem, não, está mal. Não. Está mal, o seu raciocínio está mal, está inclinado. Nada mal. Não está nada mal. Começou por me dizer assim... Posso-lhe dar isto quer dizer que o senhor é igual ao Dr. Rui Rio. Afinal, o Dr. Rio fez de maneira Posso-lhe dar outra razão. As sondagens do PSD, neste momento, estão com 29%. Não há uma grande diferença daquilo que o Rui Rio conseguiu nas eleições legislativas. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu valorizo as sondagens. Não venho para aqui dizer que não valorizo. Eu valorizo as sondagens. As sondagens são um bom elemento de ponderação. A tendência das sondagens, a mim, satisfaz-me. Não o suficiente, mas satisfaz-me. Desde que eu sou líder do PSD até hoje, tanto quanto eu pude recolher, só numa sondagem, muito especificamente a que o PSD baixou o seu valor. Vem a subir consistentemente. É verdade, lentamente, gradualmente e pouco de cada vez. O que só mostra consistência. O Partido Socialista está a perder de uma forma muito mais abrupta. Isso é o que dizem as sondagens. Mas eu não estou a governar para as sondagens o PSD. Eu estou a preparar o PSD para nós sermos um governo forte, um governo mobilizador, um governo vencedor. E eu só quero ganhar uma sondagem, que é o dia das eleições quando elas se realizarem. Seja lá quando for. E vou-lhe responder à pergunta que ainda não fez. Ou está mais preocupado. E vou-lhe responder à pergunta que ainda não fez. Estou preparado quando for preciso. Luís Montenegro. Estou preparado para ir a eleições com o Dr. António Costa. Até gostava de ir a eleições com ele. Gostava de ir a eleições com ele? Gostava de ir a eleições com ele. Com ele ou com Pedro Nuno Santos? Eu gostava mais de que fosse com ele por uma razão muito simples. É que eu acho que Portugal precisa de discutir, e eu gostava de ter esse debate com ele, os resultados, os efeitos destes 7 anos de políticas de empobrecimento, de falta de capacidade transformadora, de falta de capacidade reformista que se começam hoje a sentir. Nós temos os serviços públicos que não foram... Entre António Costa e Pedro Nuno Santos, preferia ir a eleições com António Costa? Por esta razão apenas, mas eu vou com qualquer um. Também vou com o Dr. Fernando Medina, com a doutora Mariana, com a doutora Ana Catarina, com quem quiserem, não há problema nenhum. Eu estou preparado para ir com qualquer um. Mas o Dr. António Costa devia ser responsabilizado, porque o país acabou por não o responsabilizar nas últimas eleições, até lhe conferiu uma maioria absoluta. Mas os efeitos das políticas do Partido Socialista, dele e aliás destes todos, porque estes todos estiveram com ele e são cúmplices dele, são absolutamente nefastos. Veja, por exemplo, o caso da TAP. O caso da TAP é o caso mais escandaloso. Eu já disse muitas vezes, é um crime político e financeiro. O governo tinha um processo de privatização em curso. A maioria do capital já era privado. O governo, por teimosia, por obsessão, por complexo ideológico, seja lá o que é que tenha sido, decidiu ir renacionalizar uma parte do capital. Já conhecemos a história. Fez 50-50. Não conhecemos. Não conhecemos, sabe porquê? Mas conhecemos essa história. Porque o Primeiro-Ministro tem, enfim, o hábito, e o ex-Ministro das Infraestruturas também tinha, de perguntar o que é que o PSD fazia em 2020, quando veio a pandemia e todo o setor aeroportuário e todo o setor da aviação ficou em crise. O que é que o PSD fazia? O PSD nunca tinha renacionalizado o capital da TAP. E agora, depois de terem feito esse crime político e financeiro, que já nos custou mais de 3 mil milhões de euros, agora vêm dizer, como se nada fosse, que estão disponíveis, não é para privatizar uma parte do capital, é a totalidade até do capital. A administração da TAP já devia ter caído, em sua opinião? Sim, acho que não tem condições para continuar. Mas eu também acho que o Ministro das Finanças está diminuído politicamente, em função, precisamente, daquilo que aconteceu na TAP e da nomeação da Secretária de Estado do Tesouro. Mas ele já disse que não sabia, que não sabia da indenização, isso não o convenceu. Foi por isso que ele ficou diminuído, porque das duas uma, ou ele sabia, e a questão era grave porque ele sabia e tinha pactuado com ela, ou ele não sabia, devia ter sabido, porque a questão é demasiado flagrante. Há uma omissão. É demasiado flagrante para que lhe passe à margem. Uma pessoa que, em fevereiro, cessa funções numa companhia que é detida pelo Estado, onde as finanças têm uma tutela direta, que depois, passado uns meses, vai para outra empresa pública que também tem tutela do Ministério das Finanças e relação com o Ministério das Finanças. E depois é convidada para a Secretária de Estado do Tesouro e não se conhece este historial, que é do mesmo ano. Estamos a falar do mesmo ano. Então agora deixa-me perguntar-lhe, com isto passado longínquo. Com estas críticas todas que está a fazer, o senhor dizia-me há pouco que não está em causa a questão da governabilidade e do regular funcionamento das instituições. Até ver, não. Até ver. O que eu lhe pergunto é se o senhor não está a negligenciar, de certa forma, o desgaste do governo, porque está muito fixado
na frente interna e na sua reeleição dentro do PSD. Por amor de Deus, Bernardo, com toda a franqueza, eu não tenho nenhum problema interno, nunca tive, felizmente. Não é o problema interno que eu lhe estou a perguntar. Se há coisa que eu não posso queixar... reeleição daqui a 2 anos. Sim, mas se há coisa que eu não posso queixar é da falta de colaboração do partido. O partido tem colaborado a todos os níveis. Apesar dessas vozes off que aparecem de vez em quando e empoladas de maneira a criar grandes problemas, eu não tenho tido problemas e assumo isso e respondo por isso. Se algum dia alguém quiser disputar a liderança comigo, pode vir que eu marque eleições. Eu não fujo à minha legitimação como presidente do PSD. Eu quero ser o presidente que os militantes do PSD querem. Como eu quero ser o primeiro-ministro que os portugueses querem. Porque se eles não me quiserem, escolham outro. A minha filosofia de vida, a minha forma de estar na política é esta. Eu não ando a brincar à política. Eu não ando aqui a criar crises artificiais só porque dá jeito ao PSD bater no PS. Nós temos uma missão hoje, que é sermos o principal partido da oposição. E temos uma segunda missão hoje, que é sermos uma alternativa clara de governo no futuro para ganhar eleições, para termos um ciclo normal de governação. O PSD deve, eu disse isto no Congresso, o PSD deve olhar para si próprio e deve perguntar-se como é que é possível que perante um partido que levou Portugal a um pântano, levou Portugal a uma bancarrota e está a levar Portugal agora a um ciclo de empobrecimento, nós só conseguimos passar quase de raspão pela governação 2 vezes e não conseguimos consolidar o nosso projeto de governação. Nós temos de ter resposta para isto e é nisto que eu estou empenhado. O senhor não sente que a sua voz tem sido, de certa forma, fragilizada com as intervenções do Chega e com a presença do Chega e com o crescimento do Chega? Não, de maneira nenhuma. O que eu vejo muitas vezes é um conluio político entre o Partido Socialista e forças políticas à direita do PSD, nomeadamente essa, para poder criar problemas ao PSD. Eu acho isso sinais muito bons, muito positivos. Quando os nossos adversários... Mas insistir nessa tecla do conluio entre o PS e o Chega não permite que haja aqui uma indefinição sobre qual é a relação que o PSD quer ter exatamente com o Chega? A relação que eu quero ter é com os portugueses. E quero ter uma relação com os portugueses de maneira a eles confiarem na minha liderança como Primeiro-Ministro de Portugal. É isso que me ocupa a minha preocupação, o meu tempo. Eu ando a correr o país, todos os meses passo uma semana em cada distrito. Não ando a fazer isso à toa, ando a ouvir as pessoas, ando a falar com elas, ando a ver os reais problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia. Isso é que me preocupa. Mas onde ficam as linhas vermelhas? Onde ficam as linhas vermelhas na relação com o Chega? Ficam em casa, ficam no bolso, ficam num sítio qualquer, não ficam na minha preocupação. Eu vou não dizer, ficam na sua preocupação mesmo? Não ficam na minha preocupação. Por exemplo, vai haver eleições regionais na Madeira este ano. Sim, e nós vamos... Se for necessário um acordo pós-eleitoral... E nós vamos concorrer... Com o CDS. Creio que os órgãos regionais que têm a palavra final nessa matéria decidirão uma coligação com o CDS e vamos lutar e pugnar por uma maioria absoluta no Parlamento Regional, como é evidente, é isso que vamos fazer. Mas repetiria Açores, por exemplo? E vou-lhe dizer outra coisa. Repetiria o que aconteceu nos Açores? E vou-lhe dizer outra coisa. Luís Montenegro, estou-lhe a fazer uma pergunta... Eu estou-lhe a dar a resposta. Peço-lhe a resposta. Você quer é que eu responda de uma maneira, mas eu não vou responder como você quer. Eu vou responder como eu devo responder para que os portugueses me percebam a mim. Sim. Eu estou focado em fazer oposição ao PS e estou focado em dar aos portugueses elementos de confiança que possam restabelecer um elo de ligação entre o Partido Social Democrata e a sociedade portuguesa. É nisso que eu estou focado. Eu quero que os trabalhadores, por conta de outrem, os empresários, os professores que estão hoje a viver também os efeitos da política ou da falta dela do Partido Socialista, os médicos, mas também aqueles que estão, enfim, em áreas de atividade diferenciadas, nas fábricas, na construção civil. Eu quero que essas pessoas sintam que nós temos um projeto humanista, personalista, de transformação do país e venham connosco dar uma esperança aos filhos desta terra que estão a emigrar lá para fora, agora com este governo, porque se andaram a qualificar nas nossas universidades e não conseguem uma oportunidade de emprego com um salário condizente. Nós temos uma sociedade hoje nivelada por baixo. Cada vez mais portugueses ganham um salário mínimo nacional. Cada vez mais o salário mínimo está perto do salário médio. O Chega não é minha preocupação. Ponto final. Parágrafo. O Chega faz o trabalho dele. O Chega faz o trabalho dele. Faz pela vida. E eu faço pela minha. Eu não tenho nenhuma preocupação com os outros partidos, a não ser uma coisa. Mas eu quero ganhar os eleitores que votaram neles. Isso quero. Quero os que votaram no PS, os que votaram no Chega, os que votaram na Iniciativa Liberal e outros que não votaram. E portanto, eu lutarei
por ter um apoio maioritário. Põe completamente de parte o partido de André Ventura. Não é a minha preocupação, já lhe disse, eu não posso responder mais do que isto. Neste momento não será a sua preocupação, mas neste momento também não há eleições. Quando houver eleições, admito ou não admito que possa haver aqui algum acordo com o Chega. Nós falamos nessa altura, está bem? Portanto, não quero fechar essa porta. Nem abrir, nem fechar, nem deixar entreaberta. É zero. É uma questão que para mim hoje é zero. Ponto final. Deixe-me perguntar-lhe com que discurso é que se vai apresentar no próximo ano perante um governo que tem muitos milhões do PRR para gastar, quando, por exemplo, na questão da inflação ainda ouvíamos, por exemplo, Mário Centeno a mostrar-se otimista, dizendo que 2023 a inflação pode estar a iniciar uma tendência de descida. Isto não complica o seu discurso? Por amor de Deus, a sua ação? Pelo contrário, tudo aquilo que forem benefícios para a vida das pessoas facilitam aquilo que é a nossa perspectiva de melhoria das condições de vida dos portugueses. Acha que eu ia desejar o quê? Que a inflação duplicasse porque me dava jeito politicamente? Não. Acha que eu ia desejar o quê? Que o PRR não fosse executado para que os serviços públicos e o investimento público, que é infelizmente aquilo que está em causa, o Dr. António Costa e o Partido Socialista estão a aproveitar o PRR para cobrirem precisamente as políticas onde o Dr. Mário Centeno também tem grande responsabilidade de cativação do investimento público, que foi miserável nos últimos 7 anos em Portugal. E, portanto, o que eu lhe estou a perguntar é que isto dá mais tempo. Eu não desejo. Eu não sei se dá, se não dá. Ao governo de António Costa, se for pelo seu critério, peço desculpa estar a personalizar, mas pelo critério das perguntas que me colocou, o critério para avaliar o desempenho do governo não é se faz obra, se não faz obra, é se tem demissões ou não tem demissões. E, portanto, esse não é o meu critério único. É um dos critérios, mas não é o único. O meu critério principal são as políticas. É aquilo que são as decisões que competem ao governo, a definição das políticas públicas, a capacidade transformadora, a capacidade de alavancar aquilo que é um crescimento económico que é absolutamente necessário. Nós estamos a ser ultrapassados por todos os países do leste, que o governo todos os países da coesão. Esta conversa do Primeiro-Ministro dizer que nós estamos a convergir com a Europa é uma treta, não é verdade. Sabe porquê? Porque, evidentemente, que nós temos tido um desempenho económico superior à França, à Alemanha, à Itália. E isso é bom. Mas se nós compararmos com o desempenho económico dos países da coesão, aqueles que estão iguais a nós, que fizeram o mesmo que nós em dobro, em triplo ou em quádruplo, nós estamos a ficar para trás. Acha que o governo devia ter permitido... A nossa taxa de aproximação, deixe-me só dizer isso, a nossa taxa de aproximação ao rendimento per capita da União Europeia como um todo, à média da União Europeia, é 12 vezes inferior à média dos países da coesão. Acha que o governo devia ter permitido mais déficit? Não, acho que o governo devia ter usado a folga orçamental que teve por via do aumento brutal de impostos que arrecadou em 2022. E eu disse isto a meio do ano. Eu não estive à espera do final do ano. Eu vou-lhe dizer uma coisa. O senhor baixava o IRS às famílias? Eu propus a baixa do IRS. Eu propus, num programa de emergência social, em agosto, eu propus que se baixasse o IRS aos 4º, 5º e 6º escalões. E propus que se desse um apoio social direto às pessoas que tinham um rendimento inferior a esse. Eu propus isso, e propus em agosto, mas já tinha falado disso em abril, em maio na campanha eleitoral interna do PSD e depois no Congresso do PSD. O Primeiro-Ministro decidiu em setembro e executou em outubro, quando andou todos os meses, entretanto, a arrecadar imoralmente mais impostos a quem estava a ter dificuldades com o custo de vida que estava a aumentar. E depois deu uma prenda de Natal, enfim, no fim do ano, para gastar alguma coisa daquela almofadona que acumulou com, repito, os impostos das pessoas, das famílias e das empresas. Algumas perguntas para terminar e peço-lhe respostas mais curtas. As europeias vão ser um grande teste também para si. Primeiro pergunto-lhe se já pensou no cabeça de lista. Ainda não. Não pensou? Tenho algumas ideias, mas não tenho uma decisão fechada na minha vida. Havendo um mau resultado nas europeias, que consequências é que tira? Logo se vê qual é a dimensão do resultado. Eu assumirei sempre as minhas responsabilidades. Eu quero ganhar as eleições europeias. E vou lutar por isso. E estou convicto que vou conseguir. Eu, salvo seja, o PSD. Não sou eu que sou, não vou ser eu o candidato. Portanto, nós vamos lutar e construir uma lista para ganhar as eleições europeias. É que nessa altura há também nova eleição interna no PSD. E eu responderei por tudo. Pergunto-lhe se com mau resultado não teme que possam surgir
adversários, nomeadamente, Ouça, por isso, quem se o sabe, resultado for tão Carlos mau, Moedas. Se o resultado for tão mau assim, até posso ser eu a decidir não continuar, quer dizer, eu vivo muito bem, eu não tenho sombras, eu vivo muito bem com as minhas responsabilidades. Eu vou lutar pelos resultados que quero, que é a vitória. Se não tiver a vitória, eu tenho que analisar o contexto do nosso resultado. Se for um contexto que me dê uma garantia de que eu estou no bom caminho, de que eu estou a fazer um trabalho que vai ter resultado, eu continuarei. Se chegar eu próprio, ninguém precisa de me dizer isso, se chegar eu próprio à conclusão de que não há essas condições, eu serei o primeiro a sair. Agora, portanto, não teme que alguém fique chocado com o resultado de maneira nenhuma, das europeias, como, por exemplo, Carlos Moedas. O engenheiro Carlos Moedas é muito curioso porque aparece insistentemente nessa reflexão e as pessoas esquecem-se que nós temos uma relação muito, muito boa do ponto de vista pessoal e do ponto de vista político. O engenheiro Carlos Moedas foi o meu cabeça de lista ao Conselho Nacional no último Congresso. Mas sabe que o PSD é feito de relações muito boas e pessoais. Está certo. E nunca impediu que ninguém avançasse para a E o que eu lhe quero dizer é o seguinte. Se, quando acabar este mandato de 2 anos, a minha avaliação for no sentido de ser recandidato, que é aquilo que eu julgo terá muita probabilidade, eu disputarei essas eleições com quem quiser, com o engenheiro Carlos Moedas e com quem quiser. Quer dizer, eu não tenho nenhum temor de disputar eleições. A minha vida foi, em grande parte da minha vida, não foi só isso, mas grande parte da minha vida foi isso e eu já ganhei e perdi muitas vezes. Mas achava desejável que Carlos Moedas terminasse o seu mandato na Câmara de Lisboa? Com certeza, eu tenho a expectativa que o engenheiro Carlos Moedas vai continuar a ser um bom Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, um excelente Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e vai dar ao PSD nas próximas eleições autárquicas em 2025 uma maioria absoluta. É isso que eu espero dele. Agora, se as condições políticas trouxerem alguma novidade neste percurso, coisa que eu não vejo nem ele, eu acho que posso falar por ele sem nenhum problema, se houver alguma alteração, ela terá de ser, enfim, gerida na altura. Muito rapidamente, a sua relação... Não tenho nenhum problema. A sua relação com o Presidente da República, sei que falam regularmente, ele aconselhou a não ter pressa? Não, nem creio que compete ao Presidente da República dar conselhos sobre a forma como o líder de um partido político, no caso do maior partido político da oposição, exerce o seu mandato. Nós falamos sobre o país, muitas vezes, é verdade. Eu tenho tido ocasião de conversar com o Sr. Presidente da República sobre a situação política do partido, ainda fui recebido, como sabem, no dia 23 de dezembro. Precisamente em Belém, para falarmos sobre o país e espero continuar a ter essa relação de colaboração institucional entre um grande partido político e o Presidente da República, com uma convicção que para mim é inabalável. Nem o Presidente da República vai fazer o meu trabalho, nem eu vou fazer o dele. E, portanto, cada um tem a sua missão. Ele tem a missão de ser o garante acha que ele não tem ocupado o papel de líder da oposição muitas vezes? Era o que faltava. Não. Na sua ausência? Aliás, acho que é uma injustiça que se faz ao Presidente da República quando se, enfim, quer sacar um papel dessa natureza. Por várias razões, a primeira das quais é que ele tem uma noção muito clara de que o papel do Presidente da República é garantir o regular funcionamento das instituições em Portugal, naturalmente, impelindo os seus intervenientes a terem um bom desempenho. E o meu não é esse. O meu é garantir a parte que me toca nesse regular funcionamento, que é um partido político como o PSD funcionar bem, mas é, sobretudo, fazer o combate político a este governo, mostrar que nós somos diferentes e mostrar que nós temos uma alternativa. Gostava que Pedro Passos Coelho se candidatasse à presidência da República? Eu acho que o Dr. Pedro Passos Coelho tem uma qualificação, eu posso dizer quase única no país, que o habilita a ser quase tudo aquilo que se pode ser numa sociedade, seja no setor público, seja no setor privado. E, portanto, ele escolherá aquilo que for melhor e aquilo que corresponder às suas vontades e às suas expectativas. Neste momento, como sabemos, está na docência universitária. Não tenho dúvidas que ele será um professor exímio. Eu acho até que a Academia Portuguesa devia aproveitá-lo melhor. Mas gostava, como líder do PSD, que ele fosse candidato à presidência. Acho que ele, se me quer perguntar se ele tem condições, eu estou a dizer que ele tem condições para isso e para muito mais. Ele até tem condições para ter cargos internacionais. Portanto, é uma questão que só ele pode aferir e avaliar. Portanto, não exclui que ele se possa até atravessar no seu caminho na liderança do PSD. Eu acho que essa pergunta, sinceramente, não faz nenhum sentido. Não? Não. Acha que não está nos planos de Pedro Passos Coelho dia voltar à liderança? Não sei se está, se não está, porque eu não estou dentro da cabeça dele, não é? Ou prefere não o ver nesse cenário? Eu já lhe disse que, tendo eu a convicção
de que estou a fazer um bom trabalho e que devo continuar, não tenho problemas em disputar eleições com quem quer que seja. Agora, acho que colocar a questão como coloca não é abonatório para a personalidade do Dr. Pedro Passos Coelho e eu não sou capaz de corroborar ou de colaborar nesse tipo de exercício, enfim, mental, académico, em abstrato, como quiser. Acho que essa questão não se coloca, mas não tem a minha convicção. Muito obrigado, Dr. Luís Montenegro, por ter estado connosco. Aqui na SIC Notícias fica a entrevista com o líder do PSD.